Quando nós começamos a estudar a Bíblia um pouco mais profundamente, nos é apresentado, para a compreensão melhor do Antigo Testamento, 3 regras de compreensão e de interpretação em relação ao Antigo Testamento. Primeiro é chamado de princípio da prefiguração. Aquilo que está no Antigo Testamento é um modelo, é uma prefiguração do que vai acontecer no Novo Testamento, mais especificamente quando vai chegar Jesus. Segundo critério é o princípio do cumprimento. Aquilo que está no Antigo Testamento é uma preparação, é uma promessa que será cumprida no Novo Testamento por Jesus. E o terceiro princípio é chamado de o princípio da ultrapassagem. O cumprimento da promessa no Antigo Testamento, realizada por Jesus, ultrapassa qualquer expectativa. É só nós lembrarmos da promessa do Messias, que no Antigo Testamento era entendido como um rei no sentido humano e que é cumprido por Jesus no Antigo Testamento, ultrapassando toda a expectativa. Nós estamos retomando, depois da solenidade de ontem, a leitura do capítulo 5 do Evangelho segundo Mateus, que é o Sermão da Montanha, que inicia com as bem-aventuranças e logo em seguida Jesus começa a agir como um novo legislador. Ele começa a fazer um aprimoramento das leis do Antigo Testamento. Ele vem cumprir a lei e vai dizer, antes de começar a falar dos mandamentos: não pensem que eu vim abolir, que eu vim anular a lei e os profetas. Eu vim para aperfeiçoá-las. Jesus não veio abolir as leis do Antigo Testamento, ele veio aperfeiçoá-las, porque a revelação é progressiva, começa do menos perfeito para o mais perfeito. E o trecho de hoje, Jesus começa a aperfeiçoar a lei naquela parte que se refere ao casamento, ao matrimônio. Nós vimos que Jesus pega o Antigo Testamento, mais especificamente o 6º mandamento, e aperfeiçoa. Primeiro, começando pelo conceito de adultério. Ele aperfeiçoa o conceito. No Antigo Testamento, o conceito de adultério era um pouco diferente do nosso. Adultério estava ligado muito mais a uma questão da propriedade que o homem exercia sobre a mulher. E Jesus expande isso para o homem. O adultério no Antigo Testamento afetava mais as mulheres. E Jesus diz, não, os homens também fazem isso. A gente teria que entrar um pouco mais profundamente nesse conceito, que não dá para fazer aqui. Mas o que Jesus faz nessa parte é dizer e fazer com que aquele conceito do 6º mandamento, do adultério, ele expande, ele aperfeiçoa, ele amplia o conceito. A mesma coisa ele faz com a questão do divórcio. No Antigo Testamento era permitido o divórcio. Jesus vai dar um passo adiante e já vai aperfeiçoar. E o que é que nós podemos compreender disso tudo? É que Jesus é totalmente surpreendente. Quando ele cumpre para além da expectativa. E isso nos faz relacionar com a primeira leitura, onde nós vimos o profeta Elias no alto do monte para se encontrar com Deus, para receber de Deus uma instrução, um direcionamento, diante de uma dificuldade. Nós sabemos que Elias é o profeta que combateu o deus Baal, que tinha sido introduzido no reino de Israel pelo rei Acabe, que havia se casado com Jezabel, que era uma princesa pagã. Então o deus dela era Baal. E Acabe, seu marido, aderiu a isso, introduziu essa idolatria em Israel. Elias se levantou contra isso. E o nome de Elias já é significativo. Elias significa, Javé é meu Deus. Enquanto o Deus de Acabe e o Deus de Jezabel era Baal, Elias, o Deus dele era Javé. E ele se insurge então, e no meio daquele embate,
ele é perseguido e sobe o monte para receber instruções. Nós vimos que Deus deu instruções para ele, de voltar, ungir um novo rei de Israel, ungir um novo rei na Síria e transmitir a sua vocação profética, a sua missão profética para outro, para Eliseu. Já havia chegado o término da missão de Elias. E ele então sobe o monte e se coloca em atitude de escuta para com Deus. Então, dá um terremoto e Deus não está no terremoto. Dá um vendaval e Deus não está no vendaval. No Antigo Testamento, Deus se manifestava na cultura hebraica dessa forma, né? em elementos da natureza, às vezes de forma até violenta. Mas Deus se manifestou a Elias na suavidade da brisa. E Elias ouviu a voz de Deus. Por que Elias ouviu a voz de Deus na suavidade da brisa? Porque ele estava atento para a passagem de Deus. Os cânticos do Padre Zezinho falam quando Jesus passar. Né? Mas para a gente perceber quando Jesus passa, a gente tem que estar atento. Jesus passou para Mateus e o chamou. Mateus estava atento e seguiu. Chamou Pedro, chamou todos os apóstolos, e aquelas pessoas estavam atentas à passagem de Deus na vida dela. E ouviram o chamado e o seguiram. O importante isso, porque nem sempre nós estamos atentos à passagem de Deus na nossa vida. Santo Agostinho costumava dizer sobre isso, que ele tinha medo da graça que passa e não volta. Deus passa inúmeras vezes na nossa vida, ou seja, a graça de Deus passa inúmeras vezes na nossa vida. E se nós não estivermos atentos para essa passagem, a graça passa. E aquela graça não passa de novo. Pode passar outras graças. Deus vai passar inúmeras vezes, mas Deus nunca repete a sua passagem. Se nós não percebermos aquela passagem e não acolhermos aquela passagem, ela vai se perder para nós. Isso é importante porque ontem nós tivemos essa experiência, no dia de Corpus Christi, nessa questão da pandemia, foi feita aqui na paróquia, essa experiência do alto da montanha, a experiência de Elias. Porque Deus passou na suavidade da Eucaristia que circulou toda a área da paróquia. E muitas pessoas estavam atentas como Elias. E quem pôde acompanhar, no caso pelas redes, né, pôde se emocionar com o que estava acontecendo. As pessoas saindo das suas casas, trazendo sinais de que estavam percebendo a passagem de Deus. E isso é importante, porque se Deus passa na nossa vida e Ele passa do jeito que Ele quer e não do jeito que nós queremos, essa atitude, essa disposição de estarmos totalmente prontos, atentos para a passagem de Deus, faz toda a diferença. Para aquelas pessoas que perceberam a passagem de Deus na vida delas, naquela suavidade e na descrição da Eucaristia que é conduzida pelas ruas. Essas pessoas acolheram essa presença, como Elias acolheu aquela presença, no alto da montanha. E a gente agradece a Deus por isso, porque Ele passa na nossa vida, todos os dias, não necessariamente do jeito que a gente quer, mas do jeito que Ele entende que deve ser passado, porque o Espírito de Deus não pode ser direcionado por ninguém. E agradecer porque tantas e tantas pessoas, como Elias, estavam atentas ao modo como Deus passa. É verdade que nem todas as pessoas estão atentas. Ontem mesmo o padre relatou o caso de uma pessoa que não teve essa atitude de acolhimento, mas que teve uma atitude de rejeição. Por que a pessoa fez isso, nós não sabemos. Cada um tem sua história de vida.
Mas o próprio padre lembrou que nós precisamos, em relação a essas pessoas, rezar por elas, para que elas adquiram essa sensibilidade de perceber a passagem de Deus na vida. E voltando para o Evangelho, Jesus passa hoje para nós, com a sua criatividade, com a sua capacidade de realizar os projetos de forma totalmente transcendente e que ultrapassa as nossas expectativas. Nesse trecho do Sermão da Montanha que Jesus comentou e Jesus ultrapassou a compreensão, nós podemos refletir sobre ele também nessa perspectiva. Essa narrativa é uma passagem de Deus para nós hoje. Uma passagem que nos surpreende, porque ultrapassa aquelas perspectivas que nós temos. Então, ele coloca uma outra perspectiva para o relacionamento conjugal. Lembrando que o casamento é uma vocação, e essa vocação vai sendo discernida ao longo da vida, inclusive naquele relacionamento que nós chamamos de namoro. E a gente faz o parêntese, né? Hoje é dia dos namorados, o padre já citou no início. E o namoro é exatamente esse período do discernimento da vocação para o matrimônio. E aí eu gostaria de lembrar o Papa Francisco, quando ele fala do namoro, ele se dirige às pessoas que namoram, sobretudo às pessoas jovens, e diz para elas: não tenham medo de se casar, não tenham medo de constituir família. Isso é importante. Por quê? Porque o casamento, a constituição de uma família é uma vocação, é um chamado de Deus. E nós não devemos ter medo de responder positivamente ao chamado de Deus. Como Elias não teve medo de responder ao chamado para a sua missão profética. E nesse sentido, nós precisamos fazer essa reflexão hoje. Porque se o Papa falou para as pessoas jovens, não tenham medo de se casar, é porque ele identificou que muita gente tem receio. E por que as pessoas têm receio? A gente pode aprofundar um pouquinho mais de se casar. Ora, porque o casamento é um compromisso, é uma responsabilidade, é uma expressão de amor. E no fundo disso tudo, talvez o medo que as pessoas têm de constituir família esteja associado a algo mais profundo, que é o medo de amar. Porque o amor exige compromisso. O mesmo compromisso que nós recebemos de Deus quando acolhemos a sua presença, quando percebemos e acolhemos a sua passagem. Talvez a nossa época tenha essa característica. Nós temos medos demais. Jesus passa o evangelho inteiro dizendo: não tenham medo, não tenham medo, não tenham medo. Não estou falando aqui daquele medo natural da sobrevivência. É o medo de ser atropelado que nos faz ter cuidado no momento de atravessar a rua. Não é desse medo, é do medo existencial. É do medo de viver de forma livre, aberta e comprometida. É do medo de assumir um compromisso com Deus e com os outros. A fé não comporta medo. O contrário da fé não é a falta de fé, é o medo. O medo trava, o medo impede de caminhar, no sentido que eu estou falando aqui. Repito, não é o medo que nos mantém vivos, isso faz parte da vida. É o medo existencial, algo mais profundo. E nesse momento em que nós estamos vivendo agora, né, nós temos medo devido à pandemia, é que nós devemos nos perguntar nesse sentido. Né, como é que Deus passa na nossa vida? Todos nós devemos fazer a experiência do alto da montanha, do subir a montanha. No alto da montanha é o silêncio, onde Deus pode nos falar. E Ele pode nos falar na suavidade. A gente pode estar esperando que Ele se manifeste de outras formas, mas Deus é criativo e é livre. Elias percebeu na suavidade da brisa. Muitos de nós percebemos, repito a passagem de Deus ontem,
na singeleza que é a Eucaristia. Nesse sentido. O pão e o vinho, as espécies eucarísticas, são muito frágeis. É nessa fragilidade que Deus se manifestou ontem para nós aqui. Então nós agradecemos a Deus por isso, por Ele passar na nossa vida de forma tão singela, mas também tão forte, que gerou tanta expressão de amor a Ele. Me chamou muito a atenção o comportamento de muitas crianças quando passaram. A criança, com toda a sua pureza, com toda a sua autenticidade, manifestando o acolhimento. Que nessas leituras de hoje nós possamos perceber o chamado e a passagem de Deus. Aos que são casados, aquilo que compete aos que são casados. Aos que são namorados, aquilo que compete aos que estão namorando. Lembrando que, como se diz por aí, um casamento bem-sucedido é aquele que nunca deixou de ser namoro. Quem é namorado, quem é casado, está entendendo o que eu estou falando. Um casamento bem-sucedido é aquele que nunca deixou de ser namoro. Então que no dia de hoje, os casados possam intensificar essa condição de eternos namorados, como o padre lembrou no início. E aqueles que estão namorando, que se aprofundem nesse conceito, para que o chamado de Deus para o sacramento do matrimônio seja acolhido e assumido sem medo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.